A voz distorcida de Mu é uma espécie de dica suja para descobrirmos a verdade sobre o líder supremo do mundo, porque além de simplesmente ler o mangá e entender o que o autor pretende com as evidências descritas no roteiro, a gente pode esperar que a nossa querida Toei Animation deslize novamente, revelando coisas de maneira precoce. Mas no mundo da pirataria e da teoria, as leis e códigos são diferentes. As aparentes conexões entre a família Nefertari e Mu parecem se aprofundar a cada novo episódio. Finalmente entendemos como Sabo escapou de Pangeia com vida, além de entendermos como a princesa Vivi conseguiu deixar Marijoa sem ser reconhecida. Até o maior hater precisa admitir, o flashback do Reverie foi uma jogada de gênio. Entendendo os diferentes ângulos do incidente, enxergando a perspectiva do governo mundial, dos revolucionários, mas também dos reis, nobres e políticos que participaram do evento, podemos montar o tabuleiro que começa a ter suas peças desaparecidas pelos mistérios do arco de Egghead. E podem acreditar, quando voltarmos para a ilha, estaremos encarando como certas coisas que são postas em movimento nunca mais podem ser paradas. Fala, pessoal, aqui eu sou o Derek. Prêmio Best, você sabe do Prêmio Best, sabe que a gente tá concorrendo, sabe que se você votar aqui embaixo, o seu voto é muito importante, a gente pode estar nesse top 3, então, por favor, não deixe de votar. Se você der follow na página do Best e votar com o Instagram logado, vale vezes 2. Então considere isso, por favor, se quiser que a gente esteja no top 3. Vota no Evandrão também, vamos estar com One Piece na cabeça. E, Alanzito, pede o like. Alanzito, pede pra se inscrever. Aliás, Alanzito, chama ele. A Toei brincou, a Toei fingiu, a Toei se fez, mas a gente ainda não conseguiu cravar a identidade de Mu-sama. Muita gente achava que a gente ia conseguir descobrir porque ia revelar o dublador, então a gente ia saber o gênero, né, da pessoa, ou então ia revelar a própria voz, ia sair de um jeito mais masculino, de um jeito mais feminino. No entanto, como a gente viu nos últimos 3 episódios de One Piece, e Mu-sama parece realmente ser um segredo trancado às 7 chaves, porque nem Toei Animation, no alto da sua capacidade de spoiler o mangá, conseguiu dessa vez. Obviamente, né, eles não quiseram, eles foram mais cautelosos. Mas isso ainda deixa muito espaço para especulação, e uma especulação interessante, porque o episódio de hoje revelou uma ancestralidade possível de Mu que ainda não foi falado. E com toda essa obsessão com os Nefertari, que aparentemente Mu tem, eu acho que dá pra ter uma boa ideia do que a gente tá enfrentando quando a gente fala do líder supremo do mundo. Um tantã na cabeça! E uma das coisas que eu mais aprecio no anime é como ele pega as lacunas do mangá e preenche de uma maneira didática e interessante pro público. Realmente, One Piece é uma obra completa e não considerar o anime como um maravilhoso complemento dele parece até um desperdício às vezes, considerando o carinho que colocam nessa obra. Eu acho que o episódio abre com esse exemplo. O Sabo tá no meio da floresta, aos redores do castelo de Pangeia, porque ele conseguiu escapar até ali. E o que muita gente questionou, e que eu até comentei com um pouquinho melhor no último episódio, foi como que ele escapou? Se eles eram esses monstros, se Mu-sama comeu o fogo do Sabo como se não fosse nada, como é que ele escapou? Eu acho que a resposta é bem óbvia, né? Não é que eles não teriam a capacidade de parar o Sabo. Óbvio que eles teriam. No entanto, para isso eles iam ter que revelar a própria identidade de monstro, demoníaca, do capiroto, das frutas, do que for, aquelas formas de Mu e do Gorosei, para todo o planeta. Pensa só, naquele exato momento no Reverie, as maiores autoridades do mundo, os maiores políticos, os maiores nobres, todos os tenryubitos estavam presentes naquele evento. Por isso, se explanar dessa maneira, falar que tem alguém que senta no trono vazio, poderia ser ainda mais danoso do que simplesmente deixar o Sabo escapar com vida. Afinal, o Rei Cobra já estava falecido e os revolucionários são marginais no mundo, eles vivem fora da lei. Então, não necessariamente o que o revolucionário fala é uma coisa verdadeira do ponto de vista do governo mundial, porque nós, o público, sabemos muito bem que se tem alguém que fala a verdade entre esses dois, são os revolucionários. E partindo desse ponto, a gente acompanha o Sabo capengando, sangrando, ele sofreu um golpe absurdo, né? Quase pior do que tomar uma facada no bucho, mas o Sabo é realmente muito poderoso. E aí no meio da floresta a gente fica com aquela tensão, o que será que vai acontecer? Será que o Sabo vai escapar? Até que ele é encontrado por um guardinha. Eu gosto porque o anime dá aquela beitada, tipo, ih, será que o Artia pegou o Sabo? Mas, galera, óbvio que não. O Sabo
que conseguiu derrotar o guardinha, e a gente vai ver ele mais pra frente com essa mesma armadura. Ainda preenchendo certas lacunas dessa adaptação do 1085 e 1086 do mangá, acompanhamos o drama de Pell e Shaka, né, os dois seguranças pessoais do Rei Cobra que não conseguem mais entrar em contato com seu líder, porque ele foi forçosamente desaparecido, foi assassinado por Imu e seus lacaios. E essa é uma coisa muito tensa, porque pode parecer uma coisa muito fictícia, muito insana, mas acontece no mundo, né? Em regimes autoritários, é comum que aqueles que falem contra, às vezes, tenham que dar uma voltinha e nunca mais apareçam. E depois que essa pessoa é desaparecida ou sequestrada, morta, aprisionada, a família fica sem notícias, né? Os amigos próximos não sabem o que aconteceu. Isso é uma tragédia representada bem pelo próprio Igaran tentando mostrar cartazes da Vivi e ninguém sabendo o paradeiro da princesa. Imagina que loucura viver num mundo assim. Esse é o mundo de Muzama. Eles são realmente essa força centralizadora que quer controlar, dominar e massacrar tudo que se levanta contra eles. Obviamente, a Guarda Real de Alabasta não tem sucesso, e aí a gente passa boa parte dessa primeira parte do episódio no porto. Por quê? Porque no porto tá o Sabo disfarçado, tá a Vivi e o Apollo tentando escapar, e a gente vê o rumo que cada um deles toma. Eu acho as cenas de interação entre o Apollo e a Vivi bem engraçadinhas, né? Porque o Apollo é essa pessoa desgraçada, canalha, um ex-vilão, ou até um vilão atual da obra, se você vê com certa perspectiva, que tá tentando se safar ali e sobreviver. E a Vivi é uma princesa nobre, honrada, uma chapéu de palha, que tem ali valores diferenciados. Sabendo da situação grave que eles estão, ela quer contar pro mundo a verdade, o que aconteceu com ela, o que aconteceu com o Rei Cobra, mas o Apollo tá nervoso. Então eles acabam fazendo um trato. Morgan's Big News vai se tornar a guarida dos dois, é o que a gente acompanha, né? A gente vê a resenha do Morgas, ele falando o que tá querendo, o que tá acontecendo e tal. E quando o Apollo fala que não pode contar por Dendemush, porque se alguém ouvir ele vai ser morto, aí os olhos do Albatroz abrem, ele fica, let's fucking go, eu quero isso, big motherfucking news, my boy. A gente também vê o Sabo se infiltrando no navio, indo pra Lulúzia, né? É engraçado porque a Belobete tá invadindo Lulúzia na introdução dela e clamando que a população se alie a ela. Isso vai desencadear em Lulúzia ser um dos lugares que está acontecendo as revoluções, né, os golpes, ou enfim, a maneira que você quiser chamar, da tomada do poder pelos revolucionários. E aí, a partir desse movimento, vira um dos bons alvos para Muzama, como a gente também acompanhou episódios atrás. Então, cara, One Piece é um roteiro excelente, tudo faz sentido e o mundo se move, né? A gente tá focado no Luffy, tá em Egghead, tá em Whole Cake, tá em Wano, tá onde quer que seja, mas esse enredo do Rev, dos revolucionários, de Lulúzia, de Muzama, de Uranus, tudo tá acontecendo e tá tudo interligado. Eu acho que essa é uma das maiores forças de One Piece, a gente não pode tomar como garantia, achar que é pouco, achar que é normal. Não é normal, o Oda é gênio. E é isso que a gente tem mais uma cena na sala do governo mundial, na sala dos Gorosei, na sala que Muzama tem a comunicação livre e restrita, porque ele comanda tudo, ou ela, né? E aí, eis que tá a questão. Ouvindo a voz distorcida de Muzama, falando sobre Lulúzia, falando sobre estar mais perto, falando sobre como que é realmente fazer o grande expurgo do planeta, vamos tentar entender. É uma voz feminina ou masculina? Então, eu passei ali com bastante carinho e claramente é uma voz que tem várias partes, né? Tá distorcida de propósito. E acho que é um efeito que não dá pra saber. E mais, considerando que o dublador ou a dubladora não tá acreditada, a Toei pode inclusive pegar outra voz pra fazer a distorcida antes de revelar a verdadeira forma de Mu. Eu acho inclusive a maior probabilidade do que tá acontecendo, porque como nem no mangá a gente sabe exatamente como é em Mu, como é que eles vão já escolher o dublador? Você não sabe se é homem, se é mulher, se é velho, se é novo, se a voz é um perfil X, se a voz é um perfil Y, se a voz é um perfil Z. Claro que essas coisas físicas não interferem tanto, mas como a gente já conversou com dubladores, faz sim diferença dependendo de como a voz vai sair. Então, eu acho que isso aí é um ponto relevante a ser posto aqui, porque tem muita gente querendo já cravar muito no comentário, não com certeza é mulher, não com certeza é homem e tal. Eu acho que a maior dica pra isso, na verdade, não vem da distorção de voz, não vem da Toei, nada da produção do anime, e sim de Ivankov, mais pra frente desse episódio. Depois da resenha com o Gorosei, a gente entende explicitamente por que Lulúzia foi escolhido. E é isso, né? No meio do golpe, sem o líder político achando que o Sabo tava lá,
porque eles conseguem interceptar, é isso que o Sabo explica pro Dragon e pro Ivankov mais pra frente, tudo faz bastante sentido. E, ainda nessa toada, a gente acompanha personagens brabos agindo pelo mundo. Uns com mais agência, outros com menos. Por que eu tô falando isso? Porque o coitado do Akainu, desde que ele virou almirante de frota, ele não conseguiu sair na porrada com ninguém, não conseguiu dar um soco, não conseguiu usar a lábia. Ou seja, esse magma tá meio fosco, né? Tá sem o brilho, tá sem aquele esplendor, tá sem aquele calor, tá um magma chamuscado. Porque o cara não consegue mais brilhar. Ele tá sempre preso nas amarras da própria burocracia da marinha. Então, no momento, ele tá Mana Serafim pra lá, Mana Serafim pra cá, aboliu o Shichibukai, Crocodile fazendo isso, Cross Guild aquilo, Luffy se movendo, Yonkou Shanks, Yonkou Barba Negra, e o cara tá maluco. Minha avó tá maluca, tá comprando geladeira na Jururuca. E o Akainu é minha avó no momento, mas sem a geladeira. Essa resenha do Sabo também, com o Ivankov e com o Dragon, é hiper importante. Por quê? Porque faz a conexão entre vários elementos do enredo que vem sendo trabalhado desde antes de Dressrosa, então é bastante tempo. Justamente por isso é importante esses flashbacks para o espectador. É didático, é bom, não é todo mundo que é um aficionado no mangá, que tá sempre ali seco, vendo tudo, revendo e tal. E acho que é por isso que é legal tá trazendo. A Toei é muito boa nisso, porque óbvio, né, faz sentido, ganha tempo a produção, você precisa teoricamente fazer menos do episódio do 0 e ao mesmo tempo traz esse elemento didático. Fica mais lento? Fica. Tudo é uma troca, né? Você troca ritmo, você troca velocidade, você troca celeridade por poder trazer esses flashbacks, mas você teoricamente ganha em compreensão. Só que, obviamente, nessa era de sequestro de dopamina compulsivo no nosso cérebro, tá cada vez mais difícil ser assim e não ser fortemente criticado. E apesar que críticas valem ser dadas às vezes, esse episódio, no caso, eu achei que teve um ritmo bem bom. Uma produção mais tranquila, mais conservadora, né? Não temos uma equipe aqui de altíssimo nível, botando pra estralar, Yong Setu, Vincent Chansard, Wang Zi. Brincadeira, não tem Wang Zi do mangá. Mas enfim, sem esses animadores lendários, mas com um produto sólido e com um bom ritmo, que é tudo que a gente quer pra One Piece. Não tudo, mas enfim, é bom, já tá ótimo, tá legal. Eu amo como o Ivankov é quem liga todos os pontos do que o Sabo tá falando. Ele revela que entre os 20 fundadores, né, entre os 20 reis e rainhas originais que conseguiram se unir, fazer essa aliança contra o reino antigo e vencer, que colocaram ali suas armas perante o trono vazio, exceto Nefertari e Delili, existia um deles chamado Imu Nerona. E como a gente chama Imu Samar, faz muito sentido. E fala que é um rei, né? San Imu Nerona. Então, sendo um rei, provavelmente é homem. Sendo obcecado pela Vivi e aparentemente tendo tido uma relação de ter sido traído pela Lili, a sua ancestral, tendo Ivankov elencado que existem frutas capazes de tornar uma pessoa imortal, mais específico, a cirurgia perene da Opi no Mi, que o do Flamengo mencionou lá em Dressrosa, a fruta do Ló, considerando todos esses pontos, talvez Imu tenha sido o prometido de Nefertari de Lili. Não faz sentido que ele tenha tido um casamento arranjado, que ela tenha sido usada como uma ferramenta para conquistar uma aliança política, para solidificar a aliança em matrimônio entre os 20 fundadores. Talvez eles tivessem ocorrido vários casamentos entre si, e por isso que os Tenryubitos parecem todos iguais 800 anos depois, né? Talvez eles só fiquem ali entre eles, nas mesmas famílias, e depois de séculos e séculos a coisa está doida, né? Eu acho que isso espelha muito bem diversas aristocracias e nobrezas que aconteceram durante o mundo e usavam o incesto para manter uma linhagem sanguínea mais pura. Os mais famosos por isso podem ser até os Habsburgos, que tiveram muita influência, inclusive, aqui no Brasil, graças à coroa portuguesa. Dito isso tudo, Imu Nerona, marido de Lili, isso aí botaria a Vivi como possivelmente uma descendente direta de Imu, quem sabe da mesma família. Isso aí é sensação, porque a gente não sabe exatamente quando é que eles separaram, ou quando é que essa relação pode ter começado. A gente sabe que o Imu é obcecado. Talvez ele seja obcecado porque tenha tido de fato uma família, uma vida do lado da Lili, ou pior, porque ele nunca teve a chance de ter. E aí, de fato, a Vivi não tem nada a ver, tem só a imagem, né? A cara projetada da maior paixão de Imu. Isso fica no ar, mas é muito, muito fascinante. E aí, pum, a gente tem duas bombas para terminar o episódio. A primeira é, por que e como Imu conseguiu usar Uranus agora, se ele sempre teve em mãos esse poder? Essa resposta não tá no anime ainda, mas a galera do mangá já sabe, não vou spoiler. E mais,
Quem matou Sam Yozgard? Quem matou um Tenryubito? Pois é. Figarlen Garlen é apresentado como alguém capaz de julgar até mesmo um dos nobres celestiais. Isso é muito pesado. Não sei se vocês sabem, mas conforme filme Red, conforme informações extras, 99,9% de chance do Figarlen Garlen ser, de fato, o pai do Shanks. Então, galera, vamos ficar de olho porque esse enredo vai ficar cada vez mais e mais quente. Foi um episódio muito bom, vários momentos fortes, bons momentos divertidos também, a dublagem ficou maneira. Eu achei a dubladora da Vi um pouquinho esquisita, foi só eu que reparei? Tô doido. Não sei, achei um pouquinho esquisita. Mas, enfim, é isso, galera. Deixa o like, se inscreve, não esquece do Prêmio Best. Além do craque na edição, como sempre. Muito obrigado. Um beijo em queijo, galera. É isso e valeu. Achou que não ia ter pode para secreto, mas aqui estamos. Solzão, né? Vida é boa, vida é bela. Ah, galera, não sei, o que é maneiro de falar? Mano, não tinha batata na Europa até o século XVI, né? Depois das grandes navegações. Acreditam nisso? Tipo assim, a culinária britânica é zoada pelo excesso de batata. E até 400 anos atrás, eles nunca tinham visto uma batata na vida, pô. Nunca tinham plantado uma batata, pô. Muito doido isso, cara. Depois vão atrás disso, de quantos legumes vieram do, entre aspas, novo mundo, né? Como se Pangeia não tivesse Brasil também, né, meus filhos? Enfim, é isso, galera. Um beijo, queijo, pode parecer secreto e valeu.